no sentido de instituir, de criar um 14º salário em favor dos segurados e dependentes do regime geral de previdência social que recebem auxílio doença, auxílio acidente ou aposentadoria, pensão por morte ou auxílio reclusão. Então, todas essas pessoas seriam beneficiadas com o 14º salário. Além do caráter humanitário, finaliza aqui o senador. Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos e este é o canal Explicando a Notícia. Fazendo jus ao nome deste canal, na apresentação de hoje, vamos explicar uma matéria publicada no portal Edital Concursos Brasil, em que traz a seguinte matéria: 14º salário do INSS. Entenda como será o pagamento para aposentados e pensionistas do INSS em 2020. Em seu subtítulo diz o seguinte: o objetivo é socorrer financeiramente o grupo de idosos vulneráveis ao coronavírus. Fica comigo até o final dessa apresentação, a fim de que você compreenda todas essas informações. A matéria do portal Edital Concursos Brasil nos informa o seguinte, que está circulando no Senado Federal o projeto de lei número 3.657 de 2020, que pode garantir aos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, o pagamento de um 14º salário ainda em 2020. De acordo com o texto desse projeto de lei, já vamos lá para a outra tela para compreendermos esse projeto na íntegra, o qual tem como objetivo socorrer financeiramente o grupo de idosos que, por evidente, devido a essa situação que nós atravessamos atualmente, encontram-se mais vulneráveis em relação aos demais cidadãos. Nos dias atuais, para que vocês tenham uma ideia, cerca de 80% dos idosos têm como renda apenas um salário mínimo mensal. Então, a aprovação de um projeto como este, eu não preciso nem dizer que é de extrema importância. Então, os aposentados e pensionistas receberiam os seus 12 salários, durante um ano, mais o 13º, 13 salário, e mais o 14º como uma espécie de socorro financeiro para esse grupo da população, que, como sabemos, passa por situações muito complicadas, uma situação financeiramente muito apertada. Em períodos normais, imagine o senhor e a senhora que me assiste nesse momento, se considerarmos o atual cenário que atravessamos devido a essa crise ocasionada pela pandemia. Vamos compreender a tramitação do projeto que cria esse benefício. Vejamos logo aqui na sua ementa, para que vocês compreendam do que se trata. Diz o seguinte: insere o parágrafo 2º, irá criar um parágrafo 2º, acrescentar lá no artigo 40 da Lei de Benefícios Previdenciários, ou seja, na Lei 8.213, de 24 de julho de 1991. E com isto iria criar um novo número, renumerando-se o atual parágrafo único para parágrafo 1º. Ao invés de parágrafo único, renumeraria o parágrafo único para parágrafo 1º, com a finalidade, vejam, de dobrar
no ano de 2020, o abono anual dos segurados e pensionistas do INSS, segurados e dependentes do regime geral de previdência social. Essa é a ementa do projeto que se pretende. Agora, vamos compreender a tramitação em pé que está esse projeto. E aqui nós vemos o seguinte: último local, dia 6/7/2020, esse projeto estava no plenário do Senado Federal, especificamente na Secretaria de Atas e Diários, lá para análise e publicação posterior. Vamos ver o que tem de documentos aqui nesse projeto. E aqui estamos nós. Primeiro tem a ementa aqui na parte superior, como eu disse para vocês. E aqui seria a transformação do projeto. Vejam, após esse projeto ser decretado pelo Congresso Nacional, ele passaria a vigorar com a seguinte redação. Vejam, o artigo 1º diria o seguinte: o artigo 40 da Lei 8.213, a Lei dos Planos de Benefícios Previdenciários, repito para que vocês aprendam isto, de 24 de julho de 91, passaria a vigorar acrescido do seguinte parágrafo 2º, renumerando-se o atual parágrafo único como parágrafo 1º, o qual teria a seguinte redação: no ano de 2020 é devido em dobro, 2 vezes, o abono anual previsto neste artigo. Por quê? Lá tem a previsão do pagamento do chamado abono anual, conhecido popularmente como 13º salário dos aposentados e pensionistas do INSS. Então, caso aprovado esse projeto, o aposentado ou o pensionista do INSS, os dependentes do segurado, receberiam 2 vezes o abono anual. No artigo 2º, esse projeto tem apenas 2 artigos, diz que esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Então, foi publicada, já passaria a valer no dia seguinte. E como justificativa, como tese para convencer os seus colegas para que votem favoravelmente para a aprovação, o senador disse o seguinte: submeto à apreciação do Congresso Nacional projeto de lei que visa instituir, que visa criar o 14º salário emergencial aos aposentados e pensionistas do INSS durante a pandemia. E continua ele justificando a aprovação do seu projeto. Em virtude da crise econômica e sanitária provocada pela Covid-19, a criação de gratificação natalina emergencial a ser paga no mês de dezembro de 2020 aos aposentados e pensionistas do INSS, que não terão qualquer benefício no mês de dezembro, devido ao adiantamento do 13º salário para socorrer-se na etapa inicial da pandemia. Assim, o 14º salário emergencial socorrerá aposentados que fazem parte do grupo de risco e injetará recursos na economia, movimentando o comércio no mês de janeiro de 2021. Então, com isso, nós temos que, além de socorrer esse grupo que, por evidente, é vulnerável e necessita dessa ajuda, o governo mata 2 coelhos com uma cajadada só. Por quê? Ele socorre os aposentados e pensionistas do INSS e ainda movimenta a economia logo no início do próximo ano, logo no início de 2021. Diz o senador: sabe-se que, em decorrência da pandemia do coronavírus, as referidas pessoas, aposentados e pensionistas, já que terão utilizado o adiantamento da gratificação natalina previdenciária para quitar as suas necessidades
naturalmente majoradas, aumentadas, né, para fazer frente, para enfrentar essa pandemia que nós atravessamos. E ele argumenta que no Brasil os aposentados e pensionistas, na grande maioria, ajudam a sustentar toda a família. Antes da pandemia, segundo ele, mais de 10 milhões de pessoas já dependiam da renda dos idosos para viver. E essas pessoas, elas arcam, elas sustentam, elas suportam a maior parte das despesas, socorrendo filhos e netos, como bem argumenta aqui o senador. E com isso enseja o quê? Enseja gastos com alimentação, vestuário, escola, transporte, remédios, luz, gás, telefone, internet, televisão a cabo, entre outras coisas. Estou citando aqui com as minhas palavras. Por isso, ciente da dificuldade, diz o congressista, que será experimentada, será suportada por parte significativa da população brasileira. Os aposentados e pensionistas somam-se muito mais que um quarto da população. Encampa-se a ideia contida na sugestão no sentido de instituir, de criar um 14º salário em favor dos segurados e dependentes do regime geral de previdência social que recebem auxílio doença, auxílio acidente ou aposentadoria, pensão por morte ou auxílio reclusão. Então, todas essas pessoas seriam beneficiadas com o 14º salário, além do caráter humanitário, finaliza aqui o senador. Com essas considerações, espero ter contribuído com o seu entendimento sobre esse tema. Aproveito a oportunidade para te convidar, caso você não seja ainda, inscreva-se neste canal, ative o sininho das notificações, a fim de que você seja avisado, avisada, todas as vezes que fizermos uma nova publicação com assuntos importantes, como este que eu acabei de te apresentar. Do mesmo modo, deixa o seu like, o seu joinha, para o YouTube entender que neste canal tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhe este vídeo em suas redes sociais e grupo de WhatsApp, a fim de que consigamos informar e, por consequência, ajudarmos o maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.